Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre por que este sonho nos remete às regras básicas de convivência. Por que determinado tipo de sonho, e nós já vamos falar sobre qual é, toca nesse assunto de nos lembrar das regras básicas de convivência. Qual que é a mensagem de alerta do nosso subconsciente enquanto dormimos ao produzir um sonho com esse elemento que nós vamos falar sobre ele? Mas primeiro nós precisamos saber quais são as regras básicas de convivência e para que elas servem. Então eu elenquei aqui algumas e vou falar de uma forma mais abreviada para vocês, para o vídeo não ficar tão longo. E nós já falamos sobre que sonho é esse, que faz nos lembrarmos dessas regrinhas. Então, as principais regras básicas de convivência é dizer por favor e obrigado, não gritar, cumprimentar as pessoas cordialmente, pedir e esperar com paciência a vez de falar, tratar aqueles que estão à nossa volta como gostaríamos de ser tratados, ou seja, com bondade e com respeito. Compartilhar com os demais. Não maltratar fisicamente ou verbalmente as outras pessoas. Ser educado ao chegar em um lugar. Pedir desculpas quando errar ou causar dano a alguém. Respeitar as ideias e opiniões das pessoas. Ouvir atentamente quando falam com você. Respeitar as pessoas mais velhas. Não mentir. Ser responsável. Respeitar a privacidade das outras pessoas. Aceitar as consequências dos seus erros. Respeitar e cuidar do ambiente em que vive e fazer bom uso dos recursos naturais. Então essas daqui são as principais regras básicas de convivência que todos nós devemos respeitar e colocar em prática no dia a dia e fora, no nosso cotidiano. E elas permitem, essas regras nos permitem que nesse interagir com as outras pessoas, nos relacionamentos em geral, nós possamos agir com respeito, a se comportar de maneira ordenada e tolerante com as outras pessoas. Nos ensina a crescer e ter atitudes positivas, maduras na vida, a fazer o que é certo. Nos ajuda a encontrar o equilíbrio em vida e sociedade. Você pode ter ouvido isso e falar, quem não faz, quem não sabe isso, mas nós esquecemos às vezes. E isso pode trazer algumas consequências que pode ter certos preços em nossas vidas. Então nós precisamos tomar cuidado. E às vezes quando nós estamos vivendo, de certa forma que nós estamos esquecendo disso que é o básico do básico, o nosso subconsciente pode produzir um sonho, usando nossa memória, usando objetos, usando os elementos e nos lembrar dessa questão. Está esquecendo das regras básicas de convivência com outras pessoas. E qual sonho é esse? Então o seu sonho vai ter um enredo, uma narrativa, para cada pessoa vai ser diferente. Mas um objeto em comum com relação a essas regras básicas de convivência vai aparecer em seu sonho. E qual é? O beliche. Esse móvel de 2 andares, alguns tem 3 andares, mas aí já é triliche. Mas o que nós conhecemos mais comum é o beliche. Geralmente quando somos crianças, nós já dormimos em beliche. Então, nessa hora nós escolhemos a parte de baixo, a parte de cima. Às vezes quando nós vamos servir ao exército, por exemplo, é beliche. Quando vamos morar num pensionato, por exemplo, para estudar, fazer uma faculdade, é beliche.
porque ajuda a economizar no espaço. E esse móvel, o beliche, ele contribui para incutir nas pessoas, principalmente nas crianças, a necessidade de se criar um ambiente de respeito e tolerância, onde cada um deve saber e entender os seus limites e responsabilidades. Isso ocorre de forma automática, inconsciente. Desde criança, quando nós vamos dormir em beliche, se você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. Nós aprendemos a respeitar o espaço do outro. Cada um escolheu a sua parte no beliche, o lado de cima, a parte de baixo. E cada um aprende com o tempo a respeitar os direitos do outro morador do beliche. E também entender os deveres. Às vezes, nós queremos estar lendo, mas o de cima, por exemplo, o morador de cima do beliche está cansado, precisa trabalhar. Então nós entendemos, não, tudo bem, ontem eu também estava cansado e ele apagou a luz, hoje eu também vou apagar. Outro dia eu leio. Então isso é respeito, é tolerância. Quando, por exemplo, o morador de cima do beliche compra um pacote de bolacha recheada, a primeira coisa que faz é regrinha básica que inconscientemente os moradores do beliche criam. Automático. O que faz? Abrir o pacote de bolacha e mostrar para o de baixo. Você quer? Compartilhar, lembra que nós falamos? Respeitar. Saber a hora que um está falando e aguardar. Respeitar a opinião do outro numa conversa, por exemplo, onde estão discutindo, seja qualquer assunto. Mas respeitar. O morador de cima respeita a opinião de baixo e vice-versa. O morador de baixo respeita a hora de dormir em razão de que o de cima pode trabalhar. Então vamos apagar as luzes tal hora. Nesse sentido, regrinhas entre os moradores de um beliche são estabelecidas de maneira automática. E com o tempo eles aprendem isso. Essas responsabilidades. Por isso que o nosso subconsciente usa o beliche num sonho para nos alertar sobre esta questão. Então o enredo, a narrativa vai ser diferente de pessoa para pessoa. Mas se aparecer um beliche no seu sonho, mesmo que seja de relance, e quando você acordar, tentar se lembrar do seu sonho, venha na sua mente a imagem do beliche, o seu subconsciente quer te alertar para que você está esquecendo algumas regrinhas básicas de convivência com outras pessoas. Como eu disse para vocês, por mais que você tenha escutado ali quando eu narrei elas, e você ter achado, mas isso quem não sabe? Mas muitas pessoas esquecem. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que a vida nas redes sociais, na internet, é diferente da vida real. Acha essa pessoa que nas redes sociais, na internet, essas regras básicas não precisam ser cumpridas. E aí, através dos seus comentários, das suas atitudes, começa a desrespeitar o próximo. Não sabe seus limites, usa palavras ofensivas. E para essa pessoa, o subconsciente, através de um sonho, pode alertar ela. Não esqueça as regrinhas básicas de convivência. E um sonho que ela tem aparece o beliche. É um alerta da mente dela enquanto está dormindo, usando as memórias dela, trabalhando com a linguagem de associação, para lembrar que a vida da internet não é diferente na vida real. Aprendam isso. O respeito que vocês têm com as pessoas na vida real, vocês devem ter também nas redes sociais. E mesmo fora, no dia a dia, no cotidiano, quando nós saímos na rua, olhar para o rosto das pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, mesmo que você não conheça, aí sim que você deve até dar essas saudações. Obrigado, por favor, no mercado, numa loja que você for. Você sabe, existem pessoas que trabalham ali justamente para atender outras pessoas, mas não custa pedir, por favor, obrigado, desculpa quando errar.
essas regrinhas, elas são essenciais na convivência com outros seres humanos. Elas fazem os seres humanos aprender seus limites, os seus direitos, seus deveres, o básico. E nós precisamos colocar isso em prática, não ficar só na teoria. Seu subconsciente pode te alertar justamente neste ponto, que essas regrinhas não estão sendo cumpridas, observadas por você lá fora ou no mundo digital. E às vezes, uma pessoa que você pode tratar mal no dia a dia ou nas redes sociais, vai ser justamente essa pessoa que você vai precisar dela no futuro. E aí essa pessoa já vai ter uma imagem negativa de você. Pode ser numa entrevista de emprego que ela esteja te entrevistando. E aí, por você nunca ter observado essas regras de atitudes, de comportamento com aquela pessoa, ela já entra na entrevista e vê que é você com uma imagem negativa. Você já perdeu o ponto na entrevista com ela. Então é essencial essas regras básicas sejam respeitadas e aplicadas, praticadas em nosso dia a dia. Parece um sonho bobo sonhar com beliche, mas aquele móvel, ele traz um entendimento tão profundo no sonho e a interpretação dele se torna muito interessante. Por isso eu usei o título como eu usei, para chamar a atenção de vocês. Se aparecer um beliche no seu sonho, seja de relance, mas que você lembrou que estava que esse móvel estava no sonho, preste atenção nas regrinhas básicas de convivência no dia a dia, seja no mundo digital, seja no mundo real. Qualquer dúvida que tenham ficado, deixa nos comentários. Se vocês quiserem relatar o sonho de vocês, fiquem à vontade nos comentários. Não precisa se alongar muito, mas contanto que na descrição passe a essência do seu sonho, os fatos que ali aconteceram, os objetos, elementos que apareceram. E caso tenha dúvida, deixa sua dúvida junto. Eu estarei lendo e respondendo, tirando essas dúvidas. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um, na sua mais infinita paz e bondade. E até o próximo vídeo. Tchau!